Bom dia! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, segunda-feira, dia 1º de fevereiro de 2021, da quarta semana do Tempo Comum. Estamos iniciando este mês, neste mês em que nós rezamos por todo o nosso Brasil, por todo o nosso mundo, para que de fato as vacinas para socorrer o nosso povo contra o Covid-19 estejam realmente vindo com segurança por parte dos nossos governantes, nas suas iniciativas, para que realmente o povo possa ser acolhido, o povo possa ser liberto de tudo isso que vem afligindo a vida do nosso povo, de nossas famílias. Hoje, Evangelho de São Marcos, capítulo 5, versículos do 1 ao 20. Você que nos acompanha pelas páginas do Facebook, nosso canal do YouTube, que possa de fato interceder, pedir a São José, neste ano que é dedicado a ele, que ele interceda, nos ajude a vencer todos os obstáculos que vêm ao nosso encontro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Passaram a outra margem do lago, no território dos Gerazenos. Ao desembarcar, um homem possuído por um espírito imundo saiu-lhe ao encontro do meio do sepulcro. Habitava nos sepulcros. Nem com cadeias alguém podia dominá-lo, pois muitas vezes o dominavam com correntes e grilhões, e ele fazia saltar as correntes e rompia os grilhões, e ninguém podia com ele. Passava as noites e os dias no sepulcro ou pelos montes, dando gritos e golpeando-se com pedras. Ao ver Jesus de longe, pôs-se a correr, prostrou-se diante dele e, dando um grande grito, disse: Que tens comigo, filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus que não me atormentes. Pois lhe dizia: Espírito imundo, sai deste homem. Perguntou-lhe: Como te chamas? Ele respondeu: Chamo-me Legião, porque somos muito. E ele suplicava com insistência que não expulsasse da região. Havia ali, na ladeira, uma grande manada de porcos, fuçando. Suplicavam-lhe: Envia-nos aos porcos para que entremos nele. Ele o permitiu. Então os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de uns 2.000 lançou-se ao lago por precipício e se afogaram na água. Os pastores fugiram e o contaram na cidade e nos campos, e foram ver o que tinha acontecido. Aproximaram-se de Jesus e viram o endemoniado, que tivera dentro de si uma legião, sentado, vestido em perfeito juízo, e se assustaram. Os que haviam presenciado explicavam-lhe o que acontecera ao endemoniado e aos porcos, e começaram a suplicar-lhe que partisse de seu território. Quando embarcava, o endemoniado suplicava que lhe permitisse acompanhá-lo. Não o permitiu, mas lhe disse: Vai para a tua casa e aos teus, e conta-lhes tudo o que o Senhor, por sua misericórdia, fez contigo. Ele foi e pôs-se a apregoar pela Decápole o que o Senhor havia feito por ele, e todos se maravilhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho sejam sinais de cura e de libertação para as nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje inicia-se, Marcos dizendo que Jesus vai para o outro lado da margem do lago, no território dos Gerazenos, Ou seja, era um território agrícola de Gerasa, pagão, um território de gente pagã, gente que não tinha fé, gente que não acreditava em nada. Veja bem, amados irmãos e irmãs, e é ali que existia, conta-nos Marcos,
um homem endemoniado, pois possuído por demônios, né? E que vivia no sepulcro, lugar de morte. Vamos dizer assim, no cemitério, vivia escondido entre os túmulos no cemitério. E era muito violento, né? Muitas vezes precisavam ser presos, acorrentados, tal, mas arrebentava e criava situações terríveis na região. E Marcos fala desse homem, dessa situação, desse homem escravizado, desse homem humilhado, desse homem colocado à margem da sociedade, né? Porque realmente importunava. Amados irmãos e irmãs, nós precisamos pensar algumas coisas aí. Quantos de nós também na vida, muitas vezes, estamos aprisionados, estamos realmente em situações que demônios tomam conta. E Jesus, ao se dar conta dessa realidade nas nossas vidas, hoje também, vem ao nosso encontro para nos socorrer com o teu poder, com a tua graça. Ele é Deus. Ele vem ao nosso socorro, mesmo que o mundo muitas vezes não dá conta das nossas dificuldades, nós estamos aprisionados muitas vezes, mas Jesus vem ao nosso encontro para nos libertar. E aquele homem endemoniado, ao ver Jesus passar, o reconhece porque sabe do seu poder. Veja, amados irmãos e irmãs, ele dá um grito e manda que eles não querem sair dali, mas Jesus manda colocar-se nos porcos. Veja e pergunta o nome dele. E eles falam que se chamam Legião. Legião é uma quantidade enorme, né? Naquela época, amados irmãos e irmãs, esse nome Legião, né? Era composto, né, dos soldados do império, que era composto por mais ou menos 6.000 homens. Ou seja, o demônio tinha uma grande devastação na vida daquele homem. Não era só um demônio, mas era uma legião. Muitas coisas afetavam a vida daquele homem. E Jesus, com o seu poder, com a sua graça, afasta, joga esses homens nos porcos, joga essa manada, essa legião, para essa quantidade de 2.000 porcos, e eles são afogados na água. Jesus vem ao nosso encontro, meu irmão, minha irmã, justamente para isso, para nos libertar, para nos tirar dos sistemas que nos oprimem, que nos sufocam, das realidades que estão em nossa volta, que não nos fazem caminhar como homens e mulheres de Deus. E o Senhor nosso da história da humanidade vem ao nosso encontro, vem ao seu encontro essa manhã, diante das suas dificuldades, diante daquilo que você toma como sendo verdadeiro para a sua vida, mas tem destruído a sua vida, tem te levado para situações de doença, de enfermidades, de situações que te sufocam e você muitas vezes não consegue sair. O Senhor vem dizer essa manhã, eu vou ao seu encontro e expulso tudo aquilo que pode te oprimir. Amados irmãos e irmãs, isso aconteceu com aquele homem. E ele, no sinal de gratidão, ele vai ao encontro de Jesus e quer ficar com ele. E Jesus não aceita. Por quê? Porque Jesus faz ele voltar para os seus. Lá todo mundo era pagão, que ele propagasse a fé, que ele dissesse as realidades que tinham acontecido com ele. Porque o povo que ficou sabendo dessa realidade foi contra Jesus. Porque eles eram uma região interiorana, né, agrária, vamos dizer assim, né, de plantação, era uma região de interior, e eles viviam nessa realidade, eles tinham muitos porcos, muitas criações, e eles preferiram deixar de perder os porcos que foram para a água, do que receber a graça de Deus. Nós muitas vezes, amados, também optamos por outras coisas e deixamos a graça de Deus passar. Hoje ele vem dizer para nós, escolha a melhor parte. Escolha a melhor parte. Não como aqueles homens, mas possamos acolher a graça de Deus em nossas vidas, que vem nos libertar, que vem nos curar, que vem nos colocar de pé para enfrentar todas as diversidades que a vida nos apresenta. E possamos ser vitoriosos, porque o nosso Deus é um Deus vitorioso, é um Deus que venceu a morte. E ele nos tira também de toda situação de morte, toda situação de escravidão, toda situação de opressão, que não pode fazer parte da vida dos filhos de Deus. Assim seja. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, amoroso, misericordioso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.